Tem uma sombra, uma quadrada. Vamos lá, meus irmãos, segunda parte, segundo bloco do nosso 5º dia de aula. Vamos continuar aqui nos slides. Pastor Johnny, dá para ler ou não? Está um pouco ruim? Cronologia do dilúvio? Dá para ler sim, pastor. Né? Eu achei que esse mapa é muito legal, principalmente para a gente trazer num estudo. Olha que interessante. Só está pequeno ali, na verdade. A parte pequena eu leio, então. Né? Leia só a primeira frase e a última frase. Legal. Cronologia do dilúvio. Noé entrou na arca com 600 anos e saiu com 601. Quantos dias Noé passou na arca? A Bíblia nos deixou luz a respeito de como era a contagem de tempo naquela época. Aliás, é uma pergunta, né? Então, desculpa, deixa eu refazer. A Bíblia nos deixou luz a respeito de como era a contagem de tempo naquela época? Veja o gráfico e pesquise na Bíblia. Aí eu já não consigo ver, pastor. Então, depois esse slide vocês terão, eu já passei ele no grupo para vocês, né? Uhum. Mas é bem interessante, porque traz assim, ó, Noé entra na arca 7 dias antes da chuva, Gênesis 7, do versículo 7 ao 10. Começa a chuva, Gênesis 7, do 11 ao 12. E aí vem 150 dias ou 5 meses, que vem aqui, ó, chuva para a chuva, depois de 40 dias, mas ainda as águas ficam minguando, Gênesis 8:3, durante mais 110 dias, ou seja, 150 dias ou 5 meses. A arca para no Ararat, Gênesis 8:4, ou seja, aproximadamente bem aqui no meio, né, desse período, quase no meio, e depois tem mais 220 dias que seriam aonde a arca para eles desembarcarem, né? Porque ó, tem 74 dias que aparecem os picos dos montes, Gênesis 8:5. Depois Noé abre a janela e solta um corvo e depois uma pomba, né? Gênesis, isso por 3 vezes, Gênesis 8, do 6 ao 12. Depois Noé remove a cobertura da arca e, por último, Noé sai da arca. Então, a somatória, né, dá aqui esses 377 dias, ou seja, aproximadamente 1 ano e alguns dias. Então, é muito interessante que, olha, ele entra na arca 7 dias antes do dilúvio. Esses dias eu até pregava sobre esse assunto, irmãos. Muitos desenhos e muitas fotos mostram uma porta, né? É lateral. Eu deduzo que é bem provável que seja lateral. Noé entra, betuma essa porta. Ela era uma porta que se fechava de fora para dentro, porque se fosse o contrário, de dentro para fora, a força das águas arrebentaria a porta, né? Então, poderia ser mais na superfície? Sim. Poderia ser uma porta também superior? Poderia, né? Mas a Bíblia vai deixar claro que, indiferente de onde é essa porta, Deus fecha a porta. Interessante, não? No dia que eu preguei essa mensagem, que eu toquei no assunto de Noé, eu até falei o seguinte, que primeiro veio o profeta louco dizendo que vai chover onde não chove. E durante 120 anos, ele e a família dele constrói um barco de um lugar que está em terra seca. Ou seja, um profeta louco, né? E aí depois vem o êxodo dos animais. Inclusive, na minha mensagem, eu estava ouvindo, quando eu falei do êxodo dos animais, aí eu estou ali pregando em Noé, e de repente eu falo Moisés. Eu até dei risada, né? Aí, porque você falou do êxodo, né? Porque aí vem o êxodo dos animais, os pares, os casais, e entram. Ou seja, quantos sinais Deus deu para aquela geração? E aí ele entra dentro da arca, depois dos animais, e a Bíblia fala que Deus fecha a porta. E lá eles ficam. Ou seja, tantos sinais para depois, somente depois, vir um castigo. O que eu quero dizer com isso? O castigo de Deus sempre vem depois de muitos sinais, irmãos. Aquele versículo, né, que as misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos, é verdade, e as misericórdias de Deus, ela é derramada muito em qualquer vida antes de vir uma destruição sobre alguém ou sobre um juízo. Então, aqui
aqui é muito interessante esse gráfico, vale a pena, né? Então, ficou claro aqui para vocês? Tudo bem até aí? Uhum. Pastor Sim. Johnny, pode ler aqui para nós? Pois não. E o 7 é emblemático, né? Desculpa, como que é, Júnior? E o 7 é emblemático, né? O número 7, sim. A gente vai trabalhar um pouco disso um pouco mais para frente. Pode continuar. Legal. Então, considerando a contagem de tempo dos primeiros 150 dias, correspondendo a 5 meses de 30 dias, os antediluvianos tinham uma contagem de tempo semelhante aos dias de hoje. Então, esse gráfico é só para mostrar, né, um pouco sobre a cronologia do dilúvio. Eu achei bem interessante, tá bom? Podemos prosseguir? Perfeito. Joia. Vamos lá. Continuando aí no livro de Gênesis, é um livro também que trata sobre essa questão que é a aliança. Leia para nós, Gil, por gentileza. Ok. Pode ler? Joia, pode ler, Gil. 1. Havia entre os semitas 2 tipos de aliança. A condicional, as duas partes tinham que cumprir a aliança. B. Incondicional. Aquele que propunha a aliança estabeleceria a possibilidade de que o acordo ou pacto seria cumprido. O arco celeste foi a garantia dada por Deus de que a terra não seria novamente devastada pelo dilúvio. Nós vamos ver sobre essa questão da aliança em toda a Bíblia, esses dois aspectos, o condicional e o incondicional, a aliança vertical e a aliança horizontal. Mas mesmo nessa relação de alianças entre vertical e oriental, a gente vai ver também que na nossa vertical tem coisas que Deus espera de nós, mas tem coisas que é Deus fazendo por nós. Não vai dar tempo de entrar agora no mérito, mas havia uma coisa muito linda entre o povo nos dias de Abraão, que era o voto de suzerania. Uma outra hora eu explico melhor para vocês, senão a gente não progride aqui. Continua para nós, Gil. A confusão das línguas, Gênesis 1:1. Os propósitos das construções, engrandecimentos, desobediências, Gênesis 9, versículo 1. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Gênesis 11:4. Só fazer um comentário aqui bem pertinente, meus irmãos. Desde o Éden, nós, seres humanos, somos tentados à independência. Deus marca Caim para que Caim se arrependa, para que Caim receba um sinal da sua rebelião, e Caim, ao invés de se voltar para Deus, Caim se rebela mais contra Deus. A gente vê que Deus cria um jardim e Caim, juntamente com seus descendentes, criam uma cidade, mostrando, nós agora não precisamos mais de Deus. Gênesis 9, depois do dilúvio, Deus disse para Noé, Noé, vai lá, e agora, Noé, você, juntamente com a sua família, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. E os homens, no seu ego, na sua independência, querem o quê? Se unir para criar o seu gueto, para criar o quê? Ali a sua panela. Bem parecido conosco ou não? A nossa igreja, o nosso seminário, a nossa teologia, né? Eu sei que isso é muito perigoso também, com as devidas proporções, mas percebam que é da nossa natureza a gente fechar tudo nos nossos guetos, né? A gente sempre fazer esse aspecto sectário, né? Como o Júnior acabou de dizer, né? Então, podem ver que aqui é a demonstração da nossa desobediência e da nossa independência. Se Deus permitir, domingo, eu vou trabalhar um pouco sobre essa ideia de independência, né? Porque toda natureza pecaminosa nossa, ela tem uma origem, que é o egoísmo ou a independência. Pode ver. O que é o pecado em si? Deus disse, não faça, nós dissemos, mas é assim mesmo que Deus diz? Eu quero fazer o que eu acho certo.
Nós, quando tememos a Deus, o que diz o sábio? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que se pressupõe o temor? Se pressupõe você depender de. E o que se pressupõe o pecado? Que você se rebela dele. É a independência. E o egoísmo? O que seria o egoísmo? É essa independência plena, aonde eu me basto, eu me preencho e eu vivo em função de mim mesmo. Todo pecado nasce pela independência ou pelo egoísmo. E pode ver que o Papa Gregório, quando ele criou os 7 pecados capitais, o egoísmo é o primeiro que deriva todos os outros. Podem ver que Satanás, lá no céu, ele quis ser como Deus, quis receber a adoração como de Deus. Ele se torna um ser independente. O pecado, ele tem essa característica, não só da rebelião, mas também da independência, né? E naturalmente, nos tornamos desobedientes, já que somos independentes. Tudo bem até aí? E agora tem esse mapa aqui falando sobre a peregrinação de Abraão. Lembram nas matérias passadas que eu falei para vocês que quando nós estamos estudando Introdução ao Antigo Testamento, é importante estudarmos Introdução ao Antigo Testamento juntamente com os mapas. E ao mesmo tempo que nós vamos estudando os cortes na história, nós precisamos saber pontuar cada momento na história. Lembra que eu falei para vocês sobre Palestina? Palestina é o nome de Israel nos dias atuais. Então, quando alguém cita, porque Abraão recebeu de Deus a Palestina, ele está misturando o nome atual, tentando fazer uma correspondência antiga. Se eu estou falando do Abraão, pai de Isaac, casado com Sara, quando Deus deu para ele, Deus deu Canaã. Hoje eu não posso chegar e falar assim, irmãos, eu estarei fazendo uma peregrinação atual em Canaã. Eu estarei indo para Israel, conhecendo a Palestina, Jerusalém, porque hoje é o nome atual. Então é importante a gente se situar, porque isso demonstra para nós aquela questão do domínio das épocas. Né? Então Abraão sai de Ur, a gente fala que é Ur dos Caldeus, não falamos que é Ur dos Caldeus? Sim. Sabiam que, na realidade, o termo caldeu, ele não era usado nos dias de Abraão. É Ur, que era da Babilônia, mas na Suméria. Nos dias de Abraão, não se chamava Babilônia de Caldeia. Caldeia foi o nome dado à Babilônia na Neobabilônia, nos dias de Nabucodonosor. Nos dias de Nabucodonosor era o nome Caldeia. É que nem chamar hoje o Brasil de terra de Santa Cruz, terra de Vera Cruz. Eu estou indo para onde? Eu estou indo para a terra de Vera Cruz. Não, eu estou indo para o Brasil. Terra de Vera Cruz foi logo depois dos colonizadores. Terra de Santa Cruz, terra de Vera Cruz. Lembra? Os colonizadores portugueses descobriram uma região e deram um nome. Mas ainda não chamava-se Brasil. Brasil foi o último nome. Tudo bem até aí? Vocês entendem como é importante se situar? Lembra que eu falei isso para os irmãos? Tá bom? Alguma dúvida até aí? Eu tenho uma dúvida. Atualmente não vejo o que é adotado Palestina. Israel é o Estado, foi criado em 1948. Palestina é uma fração das ilhas de Golã. Sim, sim. Que briga por independência e país próprio. Exatamente. Separação de Israel. Eu me referi até erradamente. Obrigado pela correção, Júnior. A Palestina é um pedacinho dentro de Israel, né? Sim. Israel é o Estado, a Palestina está aqui dentro. Eu quis até usar a Palestina como um exemplo mais contemporâneo, né? Porque se eu falasse Israel é o nome que sempre recebeu nas páginas da Bíblia. É que nas páginas da Bíblia não tem Palestina. Foi por essa razão que eu usei da expressão Palestina, né? Mas eu entendi. Obrigado pela correção.
Tá bom? Mas é isso aí. Vocês estão entendendo? Tudo bem? Eu fiquei com dúvida agora, até por conta da provocação do irmão Júnior. Então, na verdade, quando a gente fala Palestina, está claro na minha cabeça que é uma porção, mas a gente percebe também outras regiões, inclusive que têm conflito com Israel, usam o termo Palestina, até me parece para desprestigiar Israel, tentar tirá-los do mapa da história. Seria esse raciocínio? Isso, porque eles querem que o Estado de Israel ele não admite o Estado de Israel e que a Palestina não seria só aquela fração, mas toda a extensão, né? Israel, toda a extensão. Todos os árabes querem acabar com Israel, na verdade. Há essa briga, né? Mas e é uma coisa bem polêmica, mas como a Palestina está dentro de Israel, né? Quando a gente olha a região da Palestina, praticamente, ela está praticamente dentro de Israel, né? Então tem essa briga toda da independência da Palestina e a gente sabe dos conflitos que é gerado e etc e tal. E é uma coisa muito complexa, né? Mas eu só quis usar, não sei se esclareceu, Johnny. Depois a gente, numa outra hora, a gente até entra aqui nos mapas e gasta mais um tempo explicando mais isso. Mas quando a gente teve a aula de geografia, a gente trabalhou mais sobre o Estado de Israel, né? Mas isso é um assunto bem curioso que vale a pena a gente saber, até porque, segundo eu acredito, uma hora o anticristo ele vai apaziguar essa situação, não só entre os palestinos, mas entre o mundo dividido, entre o conflito judeu e árabe, né? Porque é intenso esse conflito, tá bom? Bom, senão a gente vai entrar aqui por uma direita e não vai voltar mais, né? Vamos lá. Mas o que eu queria comentar aqui sobre o mapa da peregrinação de Abraão? Olha que interessante aqui, irmãos. Ur, na Babilônia, tá vendo? Ur e a Babilônia, né? O que acontece? Essa é a peregrinação de Abraão. Olha que interessante. Toda peregrinação antiga, a sua grande maioria, e as grandes cidades, elas sempre margeavam os rios. Que rio que passa aqui, irmãos? Ó, Rio Tigre e o rio Eufrates. Olha, Abraão ele vai margeando o rio Eufrates. Por que ele faz? E esse era o caminho e a rota dos comerciantes. Porque aonde você tem água, você tem cidades, e onde você tem cidade, você tem plantação, você tem prosperidade, agricultura. Aqui, Mari, depois eu pretendo passar para vocês um vídeo da professora Márcia Zollmer. Ela vai falar sobre as cartas de Mari. Fantástico, irmãos. Aqui era nos dias de Abraão, um pouco antes. E aí ele vem até Arã. E aqui, olha que interessante, ele vem para essa região onde hoje é a Síria, desce, e aqui podem ver que Canaã também tem o quê? Tem o Mar da Galileia e tem o Rio Jordão. Entendem? Porque esse lugar aqui é muito importante, o rio, né? Assim como também no Egito, o Rio Nilo. Podem ver que o Rio Nilo ele é fundamental para a saúde do Egito, né? E para a riqueza do Egito. É bem interessante, né? Tá bom? Pastor, pois não. Só falando que eu estudei que essa peregrinação de Abraão, todo esse percurso está em torno de 1.857 quilômetros até Canaã. Eu vi isso na sábado. Ótimo. É um período, é uma quilometragem muito extensa, Júnior, e a questão dos dias também. Não foi algo assim, simplesmente saiu no mês de janeiro e chegou em fevereiro. Não, longo. Era um período de anos. Né? Sim. Podem ver, Júnior, e voltando aqui para o mapa, irmãos, uma outra coisa. Ó. Lembra os magos do Oriente? Possivelmente era essa região da Babilônia. Por isso que Herodes, quando eles viram a estrela pela primeira vez, possivelmente a peregrinação dos magos durou, agora nós não sabemos se eles fizeram também essa mesma rota, possivelmente era bem parecida, margeando sempre os rios, pegando as estradas mais acessadas, e então o que acontece? Ou quem sabe vindo aqui por essa região da Síria,
mas durou aproximadamente 2.000 anos. Não, 2 anos, 2 longos anos. Então, por isso que nós deduzimos que os magos também eram uma grande comitiva. Não era apenas 3 pessoas peregrinando com ouro, incenso e mirra, porque eles eram alvos de assaltantes, né? Então, interessante, né, irmãos? Continuando. Aqui nós já falamos a era patriarcal, que é de Gênesis 12 ao Gênesis 25. Os principais eventos, leia para nós, pastor Johnny. Principais eventos. Não precisa ler o texto bíblico, tá? Tá bom. A chamada, que é o primeiro. Segundo, promessa da terra. Terceiro, a promessa de um filho. Quarto, o nascimento de Ismael. Quinto, aliança, mudança de nome e circuncisão. Sexto, Sodoma e Gomorra. Sétimo, nascimento de Isaac. Oitavo, Deus prova a Abraão. E nono, morte de Sara. Joia. Deixa eu falar uma coisa. Semanas passadas eu mencionei para vocês sobre os 3 patriarcas e mencionei também nas aulas anteriores sobre José, que é o 4º patriarca, ou como eu gosto de chamar, patriarca entre os gentios. Deixa eu dizer uma coisa, deixar bem claro para vocês. José, ele não é considerado pelas páginas da Bíblia como um patriarca. Eu gosto de chamá-lo dessa forma para destacar a importância dele na vida de Jacó. E para mostrar que, na linhagem de Jacó, José foi o grande arrimo da vida dele, de Jacó, e de todos os descendentes. Porque quando a gente fala de Jacó, automaticamente a gente está falando de José. Mas sem José, essa bênção não teria floreado na vida de Jacó. Deus usou Jacó, mas Deus usou muito José, que era o seu filho. Pode ver que a Bíblia vai falar que ele é uma árvore plantada do lado de muros em que os seus galhos caem e os outros se alimentam, né? Tamanha foi a grandiosidade desse homem. E quando eu falo que ele é o patriarca entre os gentios, é para destacar que a vocação dele foi ser luz fora da casa dos seus pais. Pode ver que todo o ministério dele é vivido na íntegra, aonde? No Egito. No Egito. Talvez por essa razão, Deus não o considere como um patriarca, para enobrecer os 3 pais, que é Abraão, Isaac e Jacó. Uma coisa é fato, a Bíblia vai trabalhar, principalmente no livro de Gênesis, Êxodo 6:2 e 6:3, que aparecia Abraão, a Isaac e a Jacó, como Todo-Poderoso, mas pelo nome O Senhor não me revelei a eles. E aí, quando Deus se revela para Moisés, Deus faz questão de dizer para Moisés o seguinte: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não fala que sou o Deus também de José, né? Então, Deus deixa claro e definido que os 3 patriarcas são eles. Quando eu citei aqui, irmãos, talvez mais pela didática, para mostrar a grandeza, e não para ser um herético, tá bom, irmãos? Pelo amor de Deus, tá bom? E até mesmo porque eu, particularmente, tenho, assim, José como uma pessoa extraordinária no livro de Gênesis. Assim como Abraão foi extraordinário, José foi extraordinário. Né? Mas ele era o filho de Jacó. E a bênção de José é valorizada no pai, que é Jacó. Jacó teve o seu mérito, mas Israel passou por momentos maravilhosos pela vida de José. Então, eu gosto muito de trabalhar sobre a vida de José e gosto muito de usar José como uma grande referência para nós, como um homem de persistência, um homem de sonhos, um homem de visão, um homem que estava numa terra estranha, que tinha de tudo para ser um auto-vitimado e se tornou um grande líder. Ou seja, fugiu do pecado, fez escolhas corretas. A Bíblia que ele tinha, irmãos, olha aqui, mais uma vez, lembra que eu já expliquei para vocês qual era a Bíblia de Davi? Aqui a gente vê qual era a Bíblia de José. A Bíblia de José eram as histórias que Jacó tinha ensinado para ele. Verdade. A Bíblia de José era o que o seu pai, Jacó, tinha ensinado para ele nos 17 primeiros anos. Ou seja, o que ele sabia de Deus, ele ouviu ao pé do ouvido pelo seu pai, quem sabe pelo seu avô Isaac, e ele aprendeu de Deus ouvindo.
E esses valores entraram tanto na alma dele que diante das maiores tentações ele não se curvou. Então, para mim, José é extraordinário. É extraordinário como pessoa, e talvez por isso que eu... Mas assim, não é heresia, tá? Eu não quero ser aqui o inventor da roda. Não, a Bíblia não fala que ele é o quarto patriarca, e nem patriarca entre os gentios. Isso é termo meu, pastor Rai, nas minhas maneiras de didática, de enobrecer, de mostrar, olha, ele foi tão grande quanto. No entanto, se Deus não quis chamar, Deus é Deus, então a gente diz e põe um ponto final. Ele não era um patriarca, tá bom? Beleza, meus irmãos? Amém. Senão vocês vão falar aí que ele é o quarto patriarca, e depois vai vir aí quem foi o herético que ensinou aí, e aí vocês vão falar que foi o pastor Rai, e aí eu vou estar em péssimos lençóis. Então eu preciso me arrumar aqui. Vamos lá. A era patriarcal, Isaac, Gênesis 24, 27. Pode ler para nós, Júnior. A era patriarcal, Isaac. Principais eventos. 1. Uma mulher para Isaac. 2. Morte de Abraão. 3. O direito à primogenitura. 4. Bênçãos de Jacó e Esaú. Joia. Não vai dar muito tempo agora da gente trabalhar, mas assim, depois façam a cronologia e vocês vão ver que possivelmente, já comentei isso nas aulas passadas, quando Abraão tem Isaac, ele tinha 100 anos de idade. Abraão morre aos 175 anos de idade. E ele gera filhos e filhas, ele casa-se depois também com outras mulheres, e ali de Abraão veio outras nações, inclusive das outras mulheres. Olha que interessante. Isaac casa-se aos 40 anos de idade. Isaac ora com Rebeca durante 20 anos para ter os seus filhos, que é Esaú e Jacó. Ou seja, Isaac vai ter o seu filho Jacó e Esaú, que são gêmeos, aos 60 anos de idade. Possivelmente, Jacó e Esaú viram o vovô Abraão. Interessante, né? Nas páginas da Bíblia a gente não vê isso, mas quando a gente pega a cronologia, a gente, pela idade, nós notamos isso. Isso é muito legal, porque de repente Jacó já era um meninão e ia visitar o seu vovô Abraão. Né? E a gente não nota isso, porque a Bíblia não faz menção disso. Porque conta a história de um patriarca, foca nele. Conta outra história do outro patriarca, foca nele. E depois vem a história dos outros patriarcas e foca nele. Não faz essa relação, né? Porque não está tão preocupada com a cronologia, tá bom? Só estou comentando. Depois façam uma lição de casa, vocês vão ver que o que eu estou falando tem sentido. Isso é muito legal, porque isso não é só, irmãos, olha que interessante, com os patriarcas, tá? Na geração do dilúvio também acontecia algo assim. Porque quando a gente vê que um viveu 900 e poucos anos e com tantos anos gerou, a gente não tem uma noção de que Sete, de repente, pôde vislumbrar várias outras gerações. Mas possivelmente sim. Interagiu com ele. Por quê? Porque fazia parte ainda, entendeu? Então é interessante isso, né? Tá bom? Vamos lá. Continuando aqui, então. Continua, irmão Júnior, rapidinho para nós. A era patriarcal, Jacó. Principais eventos. 1. A fuga de Jacó. 2. A promessa em Betel. 3. Jacó, Raquel e Lia. 4. O retorno de Jacó. 5. De Jacó a Israel. 6. Reconciliação. 7. Israel e a promessa de Deus. 8. Morte de Raquel e Jacó. Joia. Irmãos, como eu tinha dito nas aulas anteriores, esses slides aqui eles estão bem simples, né? A gente não está entrando em muitos assuntos de debates. Podem ver que no livro texto nosso, nós temos assim muitos detalhes, tanto no livro que eu indiquei para vocês, quanto aqui no panorama bíblico, sobre autor, data, o esboço, as narrativas principais, o propósito da mensagem do livro de Gênesis. Então, a estrutura da organização do livro de Gênesis, o livro-texto vai dar bastante explicações, os principais temas
do livro de Gênesis, né? Só para vocês terem uma ideia, os principais temas do livro de Gênesis é a aliança e a eleição, o monoteísmo como uma das bases, pecado, as origens. Então, são assuntos que nós vamos estar vendo com mais detalhes nos outros livros, né? E aqui eu estou pegando apenas o panorama do Antigo Testamento, tá bom? Mas são assuntos que a gente pode estar também debatendo aqui em classe. O professor Fabiano, quando ele criou esses slides, ele mexeu e eu não alterei o slide, até porque uma hora ele vai voltar a dar essas aulas também, tá bom? A era patriarcal, José, os principais eventos, José vendido pelos irmãos, Judá e Tamar, José na casa de Potifar, José e os 2 sonhos, José perante Faraó, os irmãos de José, José se revela, o encontro de Jacó e José, Jacó no Egito, bênção e morte. Queria destacar aqui uma coisa, irmãos, Judá e Tamar, né? Assim como também Levi e Simeão. Podem ver que o livro de Gênesis, ele não encobre o pecado dos nossos patriarcas. O livro de Gênesis não dá essa vamos dizer aqui, ele não floreia a pílula, falando abertamente. O livro de Gênesis, como toda a Bíblia, uma das coisas que eu mais amo na Bíblia é isso, irmãos. Ele mostra que Abraão usou de meias verdades por 2 vezes. Ele mostra que Isaac também agiu assim. Ele mostra que Jacó, ele era como eu gosto de chamar, né? Jacó, ele era um crente desviado. Ele realmente se converte no Vale do Jaboque, em Peniel. E ali, quando ele tem uma experiência com Deus. A Bíblia, ela não deixa margem para mostrar o lado falho nosso. Porque quanto mais ela destaca quem realmente somos, mais destaca o milagre de Deus em nós. Podem ver que José, ele também não é perfeito, mas ele tem uma índole diferenciada. Ele é um filho diferenciado. Judá, da onde vem Jesus, Jesus é o leão da tribo de Judá, essa tribo que foi tão valorizada. Quando nós lemos a história de Judá, a gente não imagina que de Judá poderia sair o Salvador da humanidade. Quando nós vemos que Simeão e Levi vão até Siquém e matam Siquém, matam ali os siquenitas e cometem aquele delito por causa de Tamar, a gente não imagina que os levitas, poucos séculos depois, se tornariam os pastores de Israel, porque eles são cruéis. Então, quando mostra que Jacó teve 10 filhos e esses filhos foram rebeldes, quando mostra que Esaú também era uma pessoa que desprezava a sua primogenitura, a Bíblia mostra aquilo que somos. Então, isso tudo é muito lindo, porque mostra que no vaso de barro, o que importa na nossa vida é o divino tesouro, que é a Deus, que é a obra dele na nossa vida. E o livro de Gênesis é um livro também que mostra sobre as origens e mostra que também a origem do ser humano sem Deus não é nada. Sem Deus nós não somos nada. E mesmo que possamos pertencer a uma família patriarcal, família sacerdotal, família de levitas, não quer dizer muita coisa. Porque a gente vai ver que essa história se repete ao longo da Bíblia. Quando Deus depois separa Arão, dos 4 filhos de Arão, 2 foram mortos. A Bíblia vai falar. E Deus chega ao ponto de, inclusive, dizer para o próprio Arão, não chore por eles. Imagina como que devia ter sido difícil esse pai não poder prantear pela morte dos filhos. Por quê? Porque os filhos eram depravados e malignos, fazendo o ofício sagrado, que era um ofício, só que ao mesmo tempo, ao invés de sagrado, praticaram o vitupério, ou seja, trouxeram fogo estranho e foram amaldiçoados por Deus. A gente vai ver que depois também outros descendentes dos sacerdotes, que é Eli, Ofni e Finéias, praticaram a mesma coisa, e Deus também os sentenciam, dizendo que a descendência de Eli, os que sobrarem vivos, iriam mendigar o pão.
iriam ser sacerdotes na semelhança de mendigos, tamanha a sentença divina contra aquela pessoa e contra aquela família, aquela descendência. Né? Então, assim, é muito forte isso nas páginas da Bíblia, porque é o livro das origens, mas é o livro também da dependência do homem a Deus, de que a gente tem que realmente, né, se posicionar. Então, eu quis destacar agora aqui Judá e Levi e Simeão para mostrar, né, que assim como Jacó foi um errante e Deus o converte, esses filhos errantes também passaram por uma transformação. E essa é a história da nossa vida. Por isso que quando a gente é pastor de uma igreja, a gente tem que tomar um certo cuidado para não mandar para o inferno algumas almas, né? Porque tem gente que vai ser Jacó, viu, debaixo do nosso nariz, no nosso ministério. E a gente tem que ter paciência com esses Jacós. É claro que a gente tem que ter uma palavra muitas vezes firme também, para a gente não ser complacente no erro. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de aprender a lidar com isso. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Joia, vamos lá, vamos prosseguir? Alguma dúvida, algum comentário? Tranquilo? Vamos lá. Então, agora aqui, esse gráfico mostrando um pouquinho, né, as 12 tribos, né? Olha lá. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Gad, Aser, José, Benjamim, Dan e Naphtali, né? As mães, né? Muito legal essa situação, né? Efraim e Manassés entram no lugar de Levi, né? E também depois entra no lugar de Levi e de José, né? Podem ver que dos 12 saem José e saem Levi e entram Efraim e Manassés. Na aula de geografia, eu lembro que a gente trabalhou bastante sobre isso, a influência de José nas 12 tribos, lembram, irmãos? Foi muito legal essa aula. E aqui vem Esaú também, né? Aqui mostrando a linhagem patriarcal começa aqui, Abraão, Agar, Sara, vem Ismael, Isaac, Rebeca, de Rebeca vem Esaú e Jacó, e aí vem Lia com seus filhos, Zilpa, que é a sua empregada, Raquel e Bilha, né? E essa é a árvore genealógica do nosso pai da fé, Abraão. Muito legal, né? Muito legal, tá bom? Cristologia em Gênesis. Vamos entrar agora em alguns assuntos teológicos. Leia para nós, pastor Johnny, por gentileza. Pois não. Cristologia em Gênesis. Por ser o livro das origens, Gênesis antecipa a vinda do Messias. Essas referências cristológicas aparecem em forma de profecias ou tipologia do Messias. Profecias específicas. O descendente da mulher no proto-evangelho que esmagará a cabeça da serpente, Gênesis 3,15. E seria temporariamente ferido por ela, Gálatas 4,4. Olha, deixa eu dar uma pausa aqui, irmãos. Pois é. Por que proto-evangelho? Já é um pré-anúncio, né? Exatamente. Vocês lembram do texto de Gênesis 3,15? Ou querem ler para refrescar a memória? Podemos ler. Então, quem achou pode ler para nós. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Maravilha. Então, aqui é um texto já mostrando a primeira profecia sobre o Salvador de todos nós, o Salvador do mundo. Agora, só recapitulando, Gênesis 3 é o relato do quê? É o relato de que momento? Conhecido na teologia? Da queda? Deixa eu Pecado. Da queda, exatamente. Olha Pecado. como Deus, ele é misericordioso. No momento em que o homem peca, no momento em que o homem está sendo sentenciado, sempre Deus vai deixar uma mensagem de esperança e de reconciliação. Então, Gênesis 3,15 nada mais é do que Deus falando para a mulher, de que de uma mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente, mas essa serpente lhe feriria o calcanhar. E a gente vê exatamente isso
se cumprindo na vida de Jesus. E, claro, né? Aqui, na realidade, Deus falando a serpente, aliás, mostrando a serpente, mas se tratando também da mulher, né? Porque porém inimizade entre você e a mulher. Você, serpente, no caso, Satanás, e o fruto da mulher, né? Seres humanos. E o descendente vai pisar a cabeça da serpente, e a serpente vai ferir o calcanhar, no caso dos descendentes da mulher, e aqui é uma profecia sobre Jesus especificamente. Nós entendemos essa como a primeira declaração do Salvador, como o primeiro anúncio de que haveria esperança, que haveria o Salvador. Podem ver que não tem o nome Jesus, não tem... Deixa eu só até explicar uma coisa para vocês. Em toda revelação divina, irmãos, ela é uma revelação progressiva, ela é paulatina, mas ao mesmo tempo, quando Deus se revela, e ele se revelou paulatinamente, nós entendemos que essa revelação demorou um pouco, demorou séculos, mais especificamente por volta de 1500 anos, mas foi uma revelação conclusiva. Deus fechou a revelação. Mas aqui é um anúncio de Jesus. Por isso é chamado proto-evangelho, tá bom? Tudo bem? Irmã Cleusa, irmão Júnior, Gil e pastor Johnny, alguma dúvida? Nenhuma. Não. Sempre que tiverem alguma dúvida, vocês me acenam. Se eu não ver, porque muitas vezes estou mudando as telas, irmãos, então eu posso não estar vendo vocês, tá bom? Aí vocês podem me chamar, desbloquear o microfone e me chamar, tá bom? Então, continuando aqui, as profecias, né? Profecia específica, essa foi a primeira. Depois... B. A descendência abraâmica será participante da aliança entre Deus e Abraão, 12:3. Gênesis 12:3. Nasceria um descendente de Abraão, que abençoaria todas as nações da terra, com oferta de justificação pela fé. Atos 3:25, Gálatas 3, do 7 ao 9. E C. O leão da tribo de Judá será levantado como soberano do mundo. Gênesis 49, do 9 ao 10 e Apocalipse 5:5. Ótimo. Ou seja, né? Mostrando que Abraão seria essa pessoa, como a gente já aprendeu, o pai da fé, que abençoaria todas as nações da terra. Irmãos, isso é muito lindo. Abraão, ele é pai de muitas nações, como progenitor. Abraão gera várias nações. Depois vejam isso em Gênesis. Mas Abraão, além de ser pai de muitas nações, a linhagem por Isaac seria a linhagem especial e sacerdotal que abençoaria todas essas nações que ele gera e todas essas nações que fossem crer nele ou crer na mensagem dele. Por isso que ele é uma bênção para todas as nações. E aqueles que abençoam Abraão seria abençoado, e quem de contrapartida não acredita nisso também não é abençoado. Né? Então é bem interessante a grandeza do nosso pai na fé, como esse homem que dele nasce essa nação sacerdotal. Nós vamos estar trabalhando bastante sobre essa ideia na aula de missões. A fé, né, contrapondo a lei, né? Sim. E não só a lei, porque ainda não existia a lei, né? Mas isso. Aqui é mostrando que a fé, ela é a base para tudo, né? Mesmo antes da lei. Abraão é esse modelo de alguém que vive intensamente essa fé e essa entrega, no momento em que muitos não viviam, né? E ele é o começo daquilo que acreditamos como verdadeira religião. Uma outra coisa importante, irmãos, quando falamos assim, né, que Jesus Cristo não é religião e que nós não temos uma religião, em tese isso não é verdade, viu, irmãos? Há uma verdadeira religião, inaugurada por Abraão. E nós somos descendentes de Abraão e estamos nessa religião. A palavra religião é religare, é uma palavra do latim, que é nos ligar. Então, quando a gente diz, não, eu sigo Jesus, mas eu não sigo nenhuma religião, a gente está com um discurso até bem bonito, tal. É um discurso assim para fazer com que o ouvinte não fique
nos vendo como religiosos, né? Como pessoas ali fechadas, mas na realidade isso não é verdade não, viu, irmãos? A gente tem uma religião. Qual é a nossa religião? Jesus e tudo que ele nos deixou no Evangelho e tudo que foi deixado pelos profetas, ou seja, nossa religião é seguir a Cristo e seguir a palavra de Deus. Mas somos frutos dessa tradição judaica cristã. Então, é uma religião. Dizer que não é uma religião é falar um discurso bonito para o ouvinte que tem traumas dos religiosos. Mas a gente, aliás, segue a verdadeira religião. E tanto é que Jesus disse que ele é o caminho. Então, não tem outro caminho. Ele é o caminho. Eu sei que a gente tenta, né, dizer isso, é muito bonito. Eu fui educado assim, né? Que Jesus não é religião, tal. Mas, na realidade, a gente segue, sim. E é a religião certa. É que parece muita arrogância da nossa parte dizer que a gente está certo, todo mundo está errado. Então, a gente tenta dar uma adoçada na pílula, né? Essa é a Então, mas Pode falar. a questão de não ser religião é no aspecto de mecanismo, de forma mecânica, em que a liturgia e os dogmas são são mais importantes. Isso, e não, a gente é cristocêntrica. Mas assim, eu como um teólogo não posso deixar de ensinar o que é certo para vocês, entendeu, irmãos? Como um pensador, a gente tem que dizer, e de fato é o que eu acredito, né? Mas a gente sabe também do efeito negativo da tradição e da religiosidade. Muitas vezes a gente está falando que Jesus Cristo, que nós não temos uma religião, que a gente está querendo dizer, fuja da religiosidade barata, fuja dos dogmas, das crendices, que existem inclusive entre os evangélicos. Mas, na realidade, uma coisa tem nada a ver com a outra, né? É como, por exemplo, falar o seguinte, não, venha para a minha comunidade, lá é uma comunidade, não é uma igreja. Mas toda comunidade que segue Jesus é uma igreja, né? Então, muitas vezes a gente tenta dar uma adoçada, eu acho que a gente não precisa muito disso, mas fica aqui claro só a explicação. Sabe, são termos, né? Não tem como fugir, né? Tá bom, meus irmãos? Voltando aqui para a nossa... Vamos lá? E o C, né? O leão da tribo de Judá será levantado como soberano do mundo. Beleza, meus irmãos? Até aqui, tudo bem? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma pergunta, alguma dúvida? Querem... Não. Né? Acabou aqui esse slide. Vamos correr agora no livro de Êxodo. Vamos para o livro de Êxodo. Deixa eu ir aqui para o Êxodo. Deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês, né, irmãos? Como nós tínhamos pedido para vocês comprarem os livros, né? Podem ver que a gente não ficou debatendo muito vários assuntos do livro, mas tudo isso que vocês tiverem de dúvida, vão trazendo para nós, tá bom? Deixa eu só fazer aqui uma leitura rapidinha, irmãos, de uma divisão do livro de Gênesis, né, que eu achei que é muito legal. Eu tive uma aula de bibliologia, deixa eu até mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar aqui. Não está compartilhando a tela não, né? A tela está compartilhada para vocês? Não, né? Não está não. Não, ótimo. Eu tenho esse livro com muito carinho. A Bíblia em Esboço. Eu uso ele muito na nossa aula do básico. Robert Lee é o autor. Eu tive aula de bibliologia com o professor Luiz Henrique. E olha, é uma delícia ter esse material. Ele é um livro que ele traz uma síntese bem crua de todo o livro. Então, eu vou passar aqui para vocês rapidamente. Por exemplo, palavra-chave de Gênesis é o princípio. O verso-chave é Gênesis 1. A mensagem de Gênesis é o fracasso do homem sob todos os aspectos e a salvação de Deus para cada situação. Ou seja, palavra-chave, o princípio e a mensagem. O fracasso do homem sob todos os aspectos e a salvação
de Deus para cada situação. Pode ver que o que eu falei há pouco sobre José, sobre os defeitos, sobre Jacó, né? Podem ver que Abraão foi essa pessoa ilustre. Mas percebam, Abraão começa a sua vida aos 75 anos. A gente não fica pensando quem era Abraão antes dos 75, né? Irmã Cleusa, com todo respeito, quantos anos a irmã tem? Está desligado. 66. Então, 66. Se a irmã fosse Abraão, ainda faltava 9 anos para começar a obra. É interessante que com 66 anos, eu estou com 51. Júnior, você está com quantos anos? 54. Pastor Johnny Gil. 23. Ai, bebezinho. João 10:10 para você, Fiote. João 10:10. 39 para você. Ou melhor, não. João 8:44. Desculpa, João 10:10 é outro. Ele é gato. Me converto já, 39. 39 e 38. 38. Então, 2 meninos, né? 38, 39, 51, 54, 66. Quando nós pensamos, irmãos, que de repente uma grande obra, Deus vai começar na minha vida aos 75, a gente está só se preparando. É muito lindo isso, não? É muito forte isso, né? Interessante também que Abraão com 75. Será que ele estava forte, assim, aparência, viril? É interessante, irmão Júnior, que a Bíblia vai mostrar que quando ele está ali, já nos seus 99 anos, e Sara aos 90, a ideia que dá o texto é que ela já tinha passado dos dias, mas o texto também nos leva à indução de que ele também, aos 99. Mas um milagre acontece na vida dela e dele. Só que depois que ela morre, ele casa-se, ele tem filhos também. Ou seja, o milagre foi tão intenso na vida desse pai da fé que até a sua vida de virilidade mudou. Ele pôde realmente, depois de um ancião, ter virilidade. Então você vê como que o poder de Deus na vida de alguém é extraordinário. Isso me faz lembrar Josué e Caleb, que aos 85 anos estavam lutando como estavam lutando os molecotes de 20 para conquistar a terra. É fantástico isso. E detalhe, 85 anos. A Bíblia vai mostrar a idade de Josué e Caleb. Então, quando a gente pega, né, isso daqui, a gente começa a ver, por isso que eu, no meu primeiro bloco, eu destaquei a fé pela fé. Não tem como a gente desvencilhar. Não tem. Então, voltando a Abraão, a gente ainda está nas fraldas, né, irmãos? Eu e o Júnior e a irmã, a gente já está mais pertinho, né, do projeto. Os irmãos ainda, né, nem começou. Quando a gente pega Moisés, que começa aos 80, irmãos, e termina aos 120, entendeu? Isso é fantástico. Então, voltando aqui à mensagem, voltando ao esboço. Aí depois vem aqui algumas divisões. Olha que interessante. O ódio do inimigo. E aí trabalha sobre essa situação. O seu grande valor, o valor do ser humano, o valor da Bíblia, e o valor, seu autor e origem. Aí vem o estilo do livro, sua análise. E depois vem a divisão do livro. Eu não estou lendo tudo mas eu posso depois até mandar para vocês. Só vou falar sobre a divisão, que tem a história primitiva abrangendo um período de mais de 2.000 anos, e B, a história patriarcal por volta de 300 anos. Olha que interessante. Então, quando ele fala sobre esse período de 2.000 anos, ele tem a primeira divisão, o princípio do universo material. 2, o princípio da raça humana. 3, o princípio do pecado humano. 4, o princípio das revelações da redenção. 5, o princípio da família humana. E aqui vem tendo todas as divisões. 6, o princípio da civilização ímpia. 7, o princípio das nações do mundo. 8, o princípio da confusão das línguas. Então, essa primeira parte, dividida por 11 ou por 8 partes, vai falar de Gênesis 1 até Gênesis 11. E depois vem o princípio da raça hebraica, que é a história de Gênesis 12 em diante.
que é a história de Abraão com o surgimento da nação de Israel. Sua mensagem: principal característica do fracasso do homem, sob todas as condições. 2. Então, assim, esse esboço é uma delícia. Para vocês terem uma ideia, até hoje, em alguns momentos eu uso, quando eu quero, por exemplo, dar alguma aula, os nossos materiais. Como é bom, irmãos, fazer um bom curso de teologia. Eu me formei em 93. Né? Então, ou seja, para vocês terem uma ideia, eu uso esse material. Legal. Eu uso esse material há 3 décadas, praticamente. Como é Ótimo. bom você ter ferramentas boas, ter sido conduzido bem, porque senão a gente vai ter o quê? A gente vai ter, quando precisar de alguma coisa, a gente sabe onde buscar, né? Tá bom, meus irmãos? Eu quis fazer esse comentário para enriquecer vocês. Bom, eu vou fechar esse módulo agora e vamos para o último módulo, que aí a gente vai entrar no livro de Êxodo. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Tudo bem. Tranquilo? Tá joia? Vou encerrar esse módulo. Tá joia? Ok. Nenhuma dúvida, então, né?